E aí galera, tudo bem com vocês? Professor Alberto aqui e hoje nós vamos falar de decimais, multiplicação e divisão e também vamos falar de fração de um total. Olha só, bom, aqui nós temos alguns exemplos resolvidos de multiplicações e divisões. Aqui nós temos os números, né? Sem nenhuma vírgula, decimal, sem decimal e o resultado. Aqui nós temos uma multiplicação com uma vírgula aqui, um decimal aqui, uma casa decimal, e o resultado tem um decimal também. Aqui nós temos cada um com um decimal e dois decimais. Aqui eu tenho três decimais e mais dois decimais mais dois decimais. Então aqui, se a gente contar esse zero aqui que foi cortado, a gente tem 4 casas decimais. Então, o que a gente consegue entender por isso? Se eu for multiplicar, eu vou fazer essa multiplicação do meio aqui, tá? 42,5 vezes 20,6. Na hora que eu for fazer a multiplicação com decimal, a gente faz de conta que não tem a vírgula aqui. Multiplica como se não tivesse nada. Vamos lá? 6 vezes 5, 30. 6 vezes 2, 12. 12 mais 3, 15. 6 vezes 4, 24. Mais 1, 25. 0 fica 0, 0, 0. Mais uma casinha. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. E 2 vezes 4, 8. Somamos. Vai lá. Somamos 0, 5, 5, 7 e 8. No esquema das casas decimais, agora que eu vou colocar elas. Aqui eu tenho uma casa decimal e aqui eu tenho uma casa decimal, um número depois da vírgula. Então eu vou contar duas. Da direita para a esquerda, duas. Então vamos lá. Uma, duas. Olha só. Fechou certinho o resultado que nós tínhamos imaginado. Então, a multiplicação ela acontece esquecendo a vírgula e fazendo normal. Chega lá embaixo, a gente conta as casas decimais que estão nos fatores. Vamos ver agora a divisão. Olha só, na divisão que não tem decimal, a gente pode ver que também não tem decimal aqui. Se eu coloco um decimal na casa do divisor, a gente aumenta um zero. Se a gente coloca um decimal na casa do dividendo, a gente diminui uma casa, ou seja, põe uma vírgula. E se eu tenho a mesma quantidade de números depois da vírgula, a gente consegue o mesmo resultado que se não tivesse vírgula. Então, o que a gente faz para dividir? Olha só. Vou fazer duas divisões aqui, tá? Primeiro esse caso aqui, 9.350 dividido por 425, 42,5, né? Olha só, como tem a mesma quantidade de casas decimais, eu simplesmente apago a vírgula. Simplesmente não coloco a vírgula. Vou dividir normal, vai lá. 425 vai caber dentro de 935. Quantas? Duas vezes. 2 vezes 425 fica 850. Diminui, fica 5. 13 menos 5 dá 8 e 0. E aqui 0, 850, 2 de novo, 850. 0. Beleza? Ó, 22. Agora eu vou fazer um outro exemplo, desses aqui mesmo, ó. Eu vou fazer esse segundo aqui. Vamos lá, ó. 935,0 dividido por 425. Vamos lá. Olha só, olha só. Como tem um número depois da vírgula aqui e aqui não tem nada, eu vou completar aqui com zero, como se fosse um número decimal. Então a gente faz assim.
Depois de completar, para que eles fiquem iguais, a gente tira a vírgula. Aqui, como não tem, fica assim. 9.350 cabem duas vezes, né? Fica 8.500. Sobrando 850. Como não dá mais para dividir, a gente põe uma vírgula e um zero. Para ficar duas vezes novamente, para dar o 8.500. Beleza, gente? Então, é só igualar a quantidade de casas depois da vírgula, no dividendo e no divisor, e fazer a conta normalmente. Beleza, gente? Até a próxima!